presentes. Nós estamos a poucos dias antes de Rosh Hashanah. Marai Masechet Psachim, Rav Nun Dalet Nun nos diz que existem 7 coisas que a Kadosh Baruch Hu criou antes da criação do mundo. E uma delas é a Teshuvah. Por que a Teshuvah foi criada antes da criação do mundo? Yitzhak Rabner, um dos maiores pensadores desta nossa geração, nos diz que há uma comparação entre Teshuvah e Arei Miklat. Arei Miklat é onde uma pessoa que matou sem querer, o Shogeg, para ele fugir do Goel Adam, do vingador, ele precisa ir para Arei Miklat. E tinha no caminho setas, uma das opiniões, setas, e diziam Miklat, Miklat. Ele tinha que ir para essa cidade, lá ele tinha o refúgio, e aí o Goel Adam não podia de maneira nenhuma matá-lo. Se ele matar ele, o Avar al-Issur Torah Lo Tirtzach, o 6º mandamento, que tem 6 letras, e o Adam foi criado no 6º dia da criação, assim diz o Baal HaTurim. Arei Miklat dos Leviim é porque esse que matou sem querer, ele precisa estar numa atmosfera fora do mundo normal. O mundo normal não é Arei Leviim. Arei Leviim eram pessoas selecionadas, que elas tinham a obrigação de ouvir Mishpatech Yaakov Betoratecha Israel. David Tzadok diz também que dentro do conceito do mundo comum, uma pessoa que fez pecados, como consta no Talmud Yerushalmi, que perguntaram para Chokhmah, perguntaram para Nebuah, perguntaram para a Torá, ninguém disse Ya'aseh Teshuvah V'yitchaper lo. Quem foi que respondeu Ya'aseh Teshuvah V'yitchaper lo? O Ribono Shel Olam. A Teshuvah é um conceito fora da atmosfera normal do mundo. Daqui nós seguimos para um trecho no livro Levush. Levush é um dos alunos do Reimá, do Rabi Moshe Ishterish. Era chamado Rabi Mordechai Yefe. Quando ele escreve sobre o Shmona Esrei, ele diz que a primeira brachá do Shmona Esrei, Baruch Atah Hashem Magen Avraham, foi dita quando Kadosh Baruch Hu salvou Abraham Avinu de Kivshan Haesh, quando Nimrod jogou ele na fornalha de fogo. Os malachim disseram Magen Avraham. Quando os malachim disseram Mechaya Ametim, quando Hashem disse para Abraham Avinu Al Tishnach Yadecha Lanar V'al Ta'as Lo Me'uma, quando Hashem disse para Abraham Avinu, nunca pensei que você teria que sacrificar o seu filho. Malachim disseram Baruch Atah Hashem Hayeh Ametim. Ha'el HaKadosh, quando os malachim disseram, quando Yaakov Avinu fez tefilá, onde os seus antepassados tinham feito tefilá, que é o lugar do Migdash futuramente, ele pagar B'Sha'arei Rachamim. Existe um Sha'ar em Jerusalém, próximo aonde estava o Beit HaMikdash, chamado Sha'ar Rachamim. Por intermédio desse Sha'ar, todas as tefilot do clã de Israel necessariamente passam por este Sha'ar. Quando Yaakov Avinu pagar B'Sha'ar Rachamim, malachim disseram Ha'el HaKadosh. Quando o Malach ensinou Yosef HaTzadik 70 idiomas, os malachim disseram Honen Hadat. Quando Reuven fez Teshuvah, os malachim disseram Harotzeh B'Teshuvah, que é a brachá seguinte. Interessante que Reuven fez Teshuvah por ter ele levado o leito da sua mãe para a tenda de Yaakov Avinu. Isso foi uma interferência de Reuven na vida particular do seu pai. De uma forma geral, intervir na vida do pai não é
do âmbito do filho, mas ainda, quando se trata de um pai, Yaakov Avinu, que até os 80 anos nunca tinha visto Zera Levatalá. Como que um filho pode se dar o luxo de intervir na vida particular de um homem como Yaakov Avinu? Repito, não só pai como Yaakov Avinu, como todo pai, o filho não tem direito de intervir na vida do pai. Quando Reuven fez tchuvá, percebeu que ele se equivocou, Hashem falou para ele: nunca ninguém tinha feito tchuvá perante mim como você. Demassé, perdão. Nunca ninguém tinha feito tchuvá até você. Pergunta, estar atento. Adam Arishon fez tchuvá. Caim fez tchuvá. Logo em seguida a gente vai ver sobre isso. Caim, depois que matou Hever, Hashem chamou ele. E aí, Adam Arishon, o pai, ficou aguardando como seria o julgamento do seu filho Caim. Quando Caim saiu da frente de Hashem, Adam Arishon perguntou para ele: Mani abedincha, o que aconteceu com o seu julgamento? Caim disse: Asiti tshuvá venitpayasti. Eu fiz tshuvá e Hashem aceitou a minha tshuvá. Adam Arishon começou a bater na sua cabeça e disse: eu não sabia o quanto a tshuvá ela é poderosa. E disse: Mizmor shir yom ha-Shabbat tov lehodot la Hashem. Esse capítulo do Teilim, está no Teilim, os 150 capítulos do Teilim não foram todos de obra de David HaMelech, nem de Bnei Korach, nem de Tun, tem que falar de Moshe. Mizmor shir yom ha-Shabbat, quem disse ele foi Adam Arishon. O que é tov lehodot la Hashem? Correto fazer vidui perante Hashem. Ele disse: eu não sabia o quanto é poderosa a tshuvá. Agora, quando eu vi que você, inclusive, matou, inclusive sobre matar tem tshuvá. Endavar omed bifnei tshuvá. Nada pode impedir a tshuvá. Aí então, Adam Arishon percebeu que ele também podia fazer tshuvá. E por isso que ele disse: Mizmor shir yom ha-Shabbat tov lehodot la Hashem. Lehodot aqui não é agradecer, as duas interpretações. Confessar perante Hashem o pecado. Mas voltamos. Por que Hashem disse para Reuven que nunca ninguém tinha feito tshuvá? Se Adam Arishon e Caim já tinham feito tshuvá. A resposta é simples. Adam Arishon soube que ele comeu do Etz Hadat. Era um erro latente. O Arizal diz que Adam Arishon, ele sabia que ele estava comendo do Etz Hadat, só que ele queria aumentar o seu leque da Bchirá Chofshit. Só que nós somos ordenados que a gente não precisa se colocar, ou é proibido se colocar em testes, antevienu lidei nisayon. Já chega os testes que Hashem nos coloca. A pessoa procurar os testes, certeza que não é correto. Então, é óbvio que Adam Arishon entendeu que ele fez um equívoco. Caim, óbvio que entendeu que ele matou o seu irmão. Reuven, ele pensou que ao levar o seu leito, o leito da mãe, Leá, para a tenda de Yaakov, e achou que ele estava fazendo uma grande mitzvah. Quer dizer que o erro de Reuven não foi um erro perceptível. Precisou levar um tempo para que ele entendesse que o seu erro era um erro totalmente percebível e não imperceptível. Por isso que Hashem disse para Reuven: nunca ninguém tinha ainda feito o tshuvá. Deu para si? Interrompo? Vamos então agora para a brachá que eu citei, que os malachim disseram quando Reuven fez tshuvá. Essa brachá, Ashivenu avinu letoratecha, vekarevenu malkenu lavoratecha, vachazenu tshuvá she'elma lefanecha, baruch ata Hashem, arutze tshuvá. Quantas palavras ela tem? 15. Ela está ligada com o pasuk, Ya'azov rasha darko, ve'ish aven machshevotav, ve'yashov el Hashem yirachamehu, ve'elokeinu ki yarbe lisloach. Tem 15 palavras esse pasuk.
do Navi Yeshayahu. Ya'azov Rasha Darko, primeiramente ele tem que abandonar o pecado. Vish'aven Machshevotav, também abandonar os pensamentos negativos do conceito de Teshuvah. Abrachat Yashivenu Avinu Toratecha, instituída por Anshe Knesset Gdolah, com 15 palavras, ela é equivalente, ela tem referência ao Pasuk que eu acabei de citar. Mas o que significa essas 15 palavras? Esse número 15, o que é? Yud Gimel Midot Rachamim, é 13. 7 é Shabbat, 8 é Brit Milá, acima do Teva, 9 é o número de Emet, Yud, agora se vê do Shá. O que significa esse número 15? A Gemara em Masechet Chagidah nos diz que há 7 céus. Um chama-se Vilon, outro chama-se Hakim, outro chama-se Maon, Rakia e assim por diante. Quando termina o nosso mundo, existe um vão entre o nosso mundo e o primeiro Rakia. Esse vão é um vão de distância de 500 anos. Entre um Rakia e outro, entre um céu e outro, há outra vez um vão de 500 anos. Quando termina o último céu, entre o último céu e que se acabou, que Derech Agav também foi criado antes da criação do mundo, tem mais um vão. Contando esses vãos, nós temos um vão entre o nosso mundo e o primeiro Rakia, um vão entre cada Rakia e Rakia, e outro vão entre o último Rakia, que se acabou. Esse é o número de 15 vãos que existem do nosso mundo até que se acabou. A Teshuvah, conforme o Navi Hosea, a gente vai ler essa Haftarah no Shabbat Teshuvah, Teshuvah Israel ad Hashem Elokecha. A Teshuvah, ela ultrapassa todos os 7 Rekiim, ultrapassa todos os vãos que existem entre cada Rakia e Rakia, e ela chega aonde? Até que se acabou. Hosea ben Beeri é descendente de Reuven. Quando Hashem disse para Reuven, nunca ninguém tinha feito Teshuvah antes de você, falou para ele, um dos seus descendentes, Yiftach b'Teshuvah, um dos seus descendentes vai falar sobre a Teshuvah. E quem é ele? Hosea ben Beeri, onde ele disse, Teshuvah Israel ad Hashem Elokecha. A Teshuvah, quando a pessoa se arrepende, a pessoa recebe sobre si, garantido que ele não vai fazer o mesmo erro, e confessa o erro perante Hashem. Esses são os 3 itens mínimos para a Teshuvah, fora os vários níveis que Rabbeinu Yonah cita no seu livro Sharei Teshuvah. Quando a pessoa passa por esses 3 itens, ele faz Teshuvah, a nossa Teshuvah chega até que se acabou. Iratzon, que nossas tefilot, nossa Torá, Ta'azor leKlal Israel em todo lugar, o Bifrat, Toshvei Eretz HaKodesh, que Baruch Hu Ya'azor Lahem, e nós precisamos rezar, estudar, é a única parceira de colaboração que nós podemos fazer para que Bezat Hashem Yitbarach, que Baruch Hu Yerachem Arashit Apletar, ויגאלנו במהרה בחסד וברחמים, אמן כן יהי רצון. שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה.